Estamos ao vivo! Sejam bem-vindas, gostosas, a mais uma live de aquecimento do nosso workshop Voltando a Dançar. Que evento é esse? Tu que está chegando agora e não viu as lives anteriores. Então, o workshop Voltando a Dançar vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro. Um evento 100% online e 100% gratuito para te voltar a se sentir mais viva, mais radiante, mais poderosa e, por que não, mais sensual através das técnicas do Chair Dance. É muito fácil de se inscrever, basta entrar ali na minha bio, tem o link, tu vai ser direcionada para uma página onde tu vai colocar o teu e-mail e entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, que só nesse grupo que vai ter as informações e as aulas gratuitas do evento. Então, depois que acabar a aula de hoje, eu quero que tu vá lá e te inscreve, já aproveita, manda para as amigas, já compartilha para mais e mais mulheres também conseguirem se sentir mais vivas através do Chair Dance. E na live de hoje, na live de aquecimento, eu vou falar sobre a dança e seus benefícios. Quem dança, né? Tem aquela frase do quem canta seus males espanta, mas quem dança também seus males espanta, né? A dança como uma atividade física, ela nos gera inúmeros benefícios. E assim, eu vou citar alguns deles, que é o que a gente mais trabalha, mais ouve, né? Que é trabalhar a coordenação motora, que é trabalhar o nosso equilíbrio, que é fortalece os nossos músculos, né? Porque não perde umas calorias, trabalha a nossa flexibilidade, a nossa lateralidade. Então é um exercício, dançar além de tudo. Eu sempre digo, né, que fazer chair para mim, pelo menos, e para as minhas alunas, é como se fosse o complemento da terapia. Porque quando a gente não consegue falar tudo que a gente sente, a gente dança, né? É tão mais fácil colocar em expressão corporal, às vezes uma angústia, algo que está te incomodando, então a gente acaba dançando, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre o evento, sobre o workshop Voltando a Dançar, vocês vão me mandando aqui, que eu vou deixar os comentários em aberto, para tirar dúvidas também sobre isso, né? Falando em benefícios da dança, começando com coordenação motora, também tem uma coisa que eu recebo muito, Leti, eu não vou fazer, eu não posso fazer Chair Dance porque eu sou muito descoordenada, eu me sinto muito desengonçada, eu não levo jeito para coisa. Então, a aula de hoje, falando sobre os benefícios da prática do Chair Dance, eu vou dar uma aula teórica para vocês entenderem na teoria o que significa praticar, mas no sentido cognitivo. Como assim? Então, o meu trabalho de conclusão da faculdade, quando eu me formei em bacharel em educação física, eu fiz sobre as funções executivas em praticantes, mulheres praticantes de pole dance. Mas esse estudo pode ser direcionado a qualquer outra prática de dança. E eu vou explicar por quê e por que isso é um benefício, por que a prática do Chair Dance traz, além de benefícios físicos, né, que eu falei antes, que é equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento muscular, flexibilidade, emagrece, trabalha a lateralidade, porque a gente acaba fazendo as movimentações para os dois lados, além desses benefícios físicos e mentais, porque quando a gente dança, a gente libera o nosso hormônio da dopamina e serotonina, que são os hormônios do prazer, que nos deixam sentindo assim mais leves, mais divertidas, mais ousadas, mais confiantes, né? Muito mais felizes. Além disso, também tem benefícios cognitivos. Então eu vou começar explicando para vocês o que são as funções executivas. Quem aí já ouviu falar sobre funções executivas? Funções executivas no sentido
cognitivo, né? Funções executivas no sentido mental, né? Não sei se tem algum outro tipo de função executiva, né? Mas foi um estudo através da psicologia que foi feito isso. Então, as funções executivas são associações de elementos que geram habilidades essenciais de comando consciente sobre as nossas ideias, os nossos atos, os nossos sentimentos, a fim de gerar uma autonomia intencional para alcançar um determinado objetivo. Meu Deus, um monte de palavra difícil de entender. Vamos tentar simplificar isso, né? Então, é uma associação de elementos. O que seria a associação de elementos cognitivos, né, na nossa cabeça, que vão gerar habilidades essenciais. Vocês vão entender o porquê essenciais. O essenciais é o quê? O caminhar, é o falar, é o pensar, é o agir, é o mexer pé, mexer cabeça, né? Então, habilidades essenciais do nosso cotidiano, que façam com que a gente consiga ter autonomia intencional, que eu consiga pensar e fazer coisas no nosso cotidiano intencionalmente para alcançar determinado objetivo. Então, isso são as funções executivas do nosso cérebro. E essas funções executivas, elas estão separadas em três, tá? As três principais funções executivas do nosso cérebro. A primeira é memória de trabalho, esse nome talvez vocês já tenham escutado em algum momento, né? Principalmente aquela velha frase, se tu já treinava antes, tu vai ter a tua memória muscular, alguma coisa, e aí tu vai conseguir voltar a ter o condicionamento que tu tinha quando treinava mais novo, essas coisas. Então, tem a ver, né? Então, a memória de trabalho. Controle inibitório, talvez essa segunda vocês não tenham escutado ainda. Controle inibitório, mas os nomes eles já vão mais ou menos dizer o que é cada coisa. E quando eu explicar cada um deles, vocês vão entender um pouco mais, tá? E a flexibilidade cognitiva, que a gente já ouviu falar em flexibilidade, mas quando fala flexibilidade, na dança a gente trabalha a flexibilidade. Para a gente trabalhar a flexibilidade é conseguir botar o pé na cabeça, é conseguir fazer um arco para trás, ficar aquela volta nas costas, né? Não, a gente está falando de função executiva do nosso cérebro. Então, tanto memória de trabalho, quanto controle inibitório, quanto flexibilidade cognitiva são funções do nosso cérebro que são melhoradas através da prática de dança, da prática do chair dance, né? E as três, elas têm funções individuais, que eu vou explicar cada uma delas, elas têm as funções individuais, mas elas estão sempre interligadas, não tem como eu trabalhar uma só sem a outra estar ligada, né? Elas trabalham em conjunto. Para quem está chegando agora na live, só recapitulando, a live de hoje é falando sobre os benefícios da prática do chair dance, mas de uma forma mais científica. Então, eu estou trazendo aqui o estudo de caso, né? O estudo que eu fiz, estudo de caso mesmo, mas do meu caso, do meu trabalho de conclusão da Faculdade de Educação Física, que eu fiz sobre as funções executivas em praticantes, mulheres praticantes de polidense, mas que tem a ver não só com a atividade do pole, porque os testes foram feitos em dança. Então, também se mantém a praticantes de chair dance. Também pode ser feito um estudo em cima disso, né? E eu tô falando sobre as três principais funções executivas que melhoram com a nossa prática. Melhoram. Então, quando eu digo assim, para quem já me ouviu falar, tudo é treino. Esse estudo teve assim, todos os elementos para confirmar. Tudo é treino, inclusive as nossas funções executivas. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu nunca fiz isso na vida, nunca fiz uma estrelinha, né? Nunca fiz estrelinha, nunca plantei bananeira, nunca fiz uma cambalhota. E aí eu tô lá com 40 anos e eu não vou fazer porque eu nunca fiz, eu nunca aprendi.
mas a gente treinando aquilo de uma forma mais lenta, obviamente, vai ser mais difícil do que quando a gente era criança, mas treinando, vai treinar um pouco mais, vai conseguir fazer, né? Então é sobre isso, é sobre o tempo que a gente consegue treinar o nosso cérebro para conseguir fazer algo, sem ser intuitivo e sim pensado no que fazer. Então, vou falar primeiro da primeira função executiva, que é a memória de trabalho, que o nome já diz, né? Como eu falei antes, é aquela questão de memória, memória muscular. Quando eu treinava, né? Sei lá, fiz musculação durante 15 anos, 20 anos da minha vida e parei 10 anos. Aí eu voltei a treinar, nossa, meu corpo voltou muito rápido. Sim, porque tu tem essa memória muscular de quando tu treinava, parará, parará. Então, talvez memória de trabalho tu já tenha escutado falar sobre isso. Mas a memória de trabalho que eu vou falar aqui dentro das funções executivas é um pouquinho diferente. Então, a memória de trabalho são as nossas lembranças e informações que a gente tem na nossa memória, né? Desde que a gente nasce, a gente vai criando caixinhas de memórias e isso vai ficando armazenado no nosso cérebro, né? Que serve para a gente se orientar no nosso cotidiano. E é uma excelente fonte, é um excelente elemento para a nossa criatividade. E aí eu vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, como é que eu tenho tanta criatividade para criar coreografias diferentes, por exemplo, né? Bom, eu tenho na minha memória de trabalho, na minha memória muscular, estilos de dança desde os 4 anos de idade. Então, eu tenho 36 anos, fazem 32 anos que eu tenho estímulos, não só motores, mas sensoriais, mas cognitivos, musicais dentro do meu cérebro, desde os 4 anos. Então, são 32 anos de estímulos dentro de mim que vão gerar memórias para eu ser mais criativa. Mas eu nunca fiz aula de dança e eu consigo inventar coisas. Talvez tu tenha essa facilidade porque a tua memória de trabalho é muito eficiente. Então, talvez tu já tenha isso trabalhado no teu corpo. Tem gente que é visual, que consegue visualizar vídeos de coreografia, de movimentos e já consegue transferir para o seu corpo, né? Consegue copiar muito fácil alguma coisa, consegue criar muito fácil. Então, isso quer dizer que a tua memória de trabalho, que é uma das funções executivas do teu sistema cognitivo, é bem apurada. Então, tu tem isso já mais naturalmente, e se tu não tem, a gente consegue criar isso depois de adulto. A gente consegue melhorar isso a partir de treinamentos específicos. Assim como a gente treina os nossos músculos, a gente também treina o nosso cérebro. E por que não treinar o nosso cognitivo de uma forma lúdica, de uma forma divertida, combinando músicas que a gente gosta, que nos deixa mais felizes, dançando, fazendo chair. E em casa, né? Porque cadeira todo mundo tem em casa, não precisa nem sair. Então não tem mais essa desculpa, não tenho tempo de sair de casa. Não, dá para treinar em casa, ok? Dúvidas até agora sobre a memória de trabalho, sobre funções executivas? Porque eu vou falando e se vocês não me interromperem, eu vou continuar falando e aí no final vai ser muita informação. Vou até tomar uma água aqui. Nenhuma dúvida? Então seguimos. Segunda função executiva que a gente tem no nosso cérebro e que pode muito bem ser treinado praticando chair dance, treinado para melhorar. A segunda função executiva se chama controle inibitório. Então, o nome controle é algo que eu tenho que controlar. Inibitório, inibir. Então, é uma inibição, um controle para inibir alguma coisa. Vamos facilitar isso. Então, é o controle dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas ações,
diante de alguma surpresa. Como assim? É o pensar antes de agir. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem comum, infelizmente, né? A gente está na rua e aí somos abordadas por um assalto. A gente deveria, né, ter esse controle de inibir a informação e o medo de estar ali passando por uma situação que é uma surpresa, que eu não estava preparada, para pensar, para depois agir. O como agir? Agir não fazendo nada, botando as mãos para cima, sei lá, me jogando no chão, não agir, né, nesse caso, ok? Então, o controle inibitório é o controle que a gente tem dos nossos impulsos, de fazer alguma coisa sem pensar, dos nossos instintos. Então, é o pensar antes de agir, é ter o domínio da atenção. Isso é muito importante, ter o domínio da atenção. E o aspecto mais importante do controle inibitório é o autocontrole, né? Então, por exemplo, vou me apresentar em algum lugar e eu tenho, sei lá, estava preparada para dançar para 15 pessoas e chega na hora, sei lá, tem 100 pessoas e eu não estou preparada, eu tenho muita vergonha, então eu tenho que controlar aquele meu impulso de desistir e sair correndo. Pensar antes de agir e achar a melhor forma, né, de lidar com essa situação. E o achar a melhor forma, a gente já vai falar da terceira função executiva, que esse é o papel da terceira função executiva. Como eu falei, elas trabalham juntas, a gente entende elas separadas, mas as três trabalham juntas, não tem como a gente separar. Porque faz parte da nossa cognição, da nossa coordenação motora. Vocês vão entender o porquê disso tudo, que é o trabalho da coordenação motora, tá? Então, aproveitando já falar no tomar atitude, mudar atitude, é a flexibilidade cognitiva. Então, quando a gente fala em flexibilidade, a primeira coisa que a gente pensa é tacar ali o pé na cabeça, né? Fazer um arco, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com flexibilidade, coisas muito flexíveis. Eu, por exemplo, tenho pouca flexibilidade de ombro, né? Quando eu vou fazer meus treinos lá de arco, de parada de mão e coisa, eu tenho o ombro muito fechado, então eu tenho que trabalhar a minha flexibilidade do meu músculo. Mas aqui eu tô falando em flexibilidade cognitiva. Então, o que é a flexibilidade dentro do nosso cérebro, né? A gente conseguir mudar a informação, mudar as nossas decisões conforme convém. É transformar as nossas informações antes de agir. Então, juntando com o exemplo que eu dei antes, por exemplo, eu fui me apresentar para 15 pessoas, eu cheguei no local e tinha 100 pessoas, eu não estava preparada porque eu achei que ia ser uma coisa pequena, então eu tive que ter esse controle inibitório, eu tive que inibir o meu nervosismo, pensar rápido como é que eu ia fazer para trabalhar isso em mim e mudar a minha estratégia de apresentação para mais pessoas. Essa mudança de estratégia de decisão conforme convém se chama flexibilidade cognitiva, ok? E também pensando na parte de dança, né? Quando eu falo em flexibilidade cognitiva, tem muito a ver com lateralidade. E aí eu vou dar um exemplo depois mais real, né? Então, ainda da flexibilidade cognitiva, é a capacidade de analisar em perspectivas diferentes alguma coisa que está acontecendo perante a tua visão e a visão das outras pessoas. Então, assim, tu analisa todo o ambiente, tudo o que está acontecendo e tu consegue mudar a informação de uma coisa para outra, analisando a tua visão e a visão de outra pessoa. E ela está relacionada, a flexibilidade cognitiva, ela está relacionada com as duas outras funções executivas, que é a memória de trabalho e o controle inibitório.
E elas andam juntas, unidas, as três, não tem como elas ficarem separadas. Então, isso juntando, pensando, eu dei todo um contexto técnico, né? E falando sobre trabalho cognitivo mesmo, neurológico, de como a dança, né? O chair pode ajudar nessa melhora das nossas funções executivas. Eu vou dar exemplos, tá? Por exemplo, pensando em flexibilidade cognitiva, que vai ficar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Toda vez que eu faço uma coreografia, uma sequência de chair hits, tá? Chair hits é um dos estilos de chair dance que eu criei, que eu uso músicas mais animadas, que são músicas que a gente dança estilo ritmos, estilo fit dance, estilo zumba, tá? São esse tipo de música. Então, são coreografias, sequências mais animadas, mais aeróbicas, né? Então, eu chamo esse tipo de estilo de chair dance de chair hits, tá? Dentro do estilo chair hits, tem uma característica desse estilo que é trabalhar a lateralidade durante a coreografia. Assim como em aula de zumba, em aula de fit dance, em aula de ritmos, a gente faz toda a sequência para um lado e depois, quando a música recomeça, eu faço toda a sequência para o outro. Quem aqui tem aquele desespero de tipo, nossa, agora eu decorei para um lado, eu tenho que fazer para o outro? Meu Deus do céu. Quem se acha descoordenada, que não consegue fazer para o outro lado? Que fica pensando, nossa, eu tenho muita dificuldade de pensar para o outro lado. Eu não consigo. Se eu tiver que escovar o dente com a mão esquerda, eu não consigo. Se eu tiver que pentear o cabelo, me maquiar, eu não vou conseguir pensar para o outro lado. Me diz aí, quem tem essa dificuldade? Isso é falta de treino em flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Por quê? Quando eu faço uma sequência ou alguma coisa, por um lado, digamos, eu sou destra, né? Sou destra, faço tudo com a mão direita. Minha mão direita é a dominante. Aí eu quebrei meu braço direito. O que eu vou fazer? Eu tenho que usar o braço esquerdo. Então, eu tive esse exemplo, né? Eu quebrei o braço o direito e eu ia ficar 3 meses engessada. E eu tinha apresentação, eu tinha palestra e eu fui de gesso, aprendi a escovar dente com o lado esquerdo, aprendi a escrever do lado esquerdo. Tinha 3 meses, não tinha quem fizesse para mim. Aprendi a me maquiar, óbvio que eu demorava muito mais tempo, mas no final dos 3 meses dava para entender muito bem a minha letra, eu escovava os dentes muito rápido, eu conseguia pentear cabelo, eu conseguia tomar banho só com uma mão, dirigir só com uma mão, isso não era muito bom, assim, né? Não era muito certo, mas eu fazia. E me maquiar com a mão esquerda. Então foi um treino da minha cognição que eu consegui fazer e melhorei. Então, da dança é a mesma coisa. Então, no chair hits, a gente faz a coreografia por um lado, que normalmente começa pelo lado dominante, né? E aí depois a gente faz tudo pro outro lado. E aí vem aquele nervoso, que eu tenho que parar para pensar. E aí que entra outra função executiva, do controle inibitório. Controle inibitório é quando tu tem uma informação que tu já está acostumada. Tu já está acostumada a fazer tudo do lado convencional, o lado dominante, né? Já está acostumada, teu cérebro faz sem pensar muito, ok? E aí tu é obrigada a inibir essa informação do lado dominante e ter essa flexibilidade para poder fazer tudo para o outro lado. E aí vem a memória de trabalho, que são as memórias do que tu fazia do lado dominante, lado bom, para depois transferir para o lado que não é dominante. Na verdade, não é que o lado não é dominante, é o lado que é menos treinado. Então, como é que a dança melhora, além de benefícios físicos, que eu já falei antes, coordenação motora, eu tô exemplificando o que significa coordenação motora, né? Como é que realmente a gente trabalha a coordenação motora dentro da dança. Equilíbrio, postura, a própria lateralidade, a flexibilidade muscular, né? Emagrece, enfim, tonifica os músculos. Além de tudo isso, a gente consegue trabalhar a nossa cognição, a nossa melhora cognitiva, né? E a dança nos faz
melhor ainda nesse processo, né? Porque tu começa a trabalhar o lado que não é tão dominante de uma forma mais sutil, mais suave, mais divertida, né? No caso do chair dance ainda tem o apoio da cadeira para ajudar a gente não desequilibrar tanto, a gente ter uma postura melhor, a gente conseguir se impor melhor, né? Se posicionar melhor. Tem o apoio da cadeira. Então, a dança, além desses benefícios todos que eu falei, além de trabalhar também a nossa autoestima, né? Porque dançar, a gente... é tão bom depois que tu termina uma dança e tu se sente mais viva, mais alegre, mais feliz, né? Vamos lá, tem perguntas, ó. Quando não temos nada disso, quanto tempo pode demorar para aprender? Muito bom, Sami. Essa pergunta e essa resposta eu vou te dizer depende. Assim como qualquer outro tipo de treinamento, a gente depende da frequência que tu vai treinar e depende do tanto que tu vai ter de paciência. Isso também conta. Aí eu vou contar de um trecho do teste que eu fiz com as alunas do meu trabalho de TCC. Então, de novo, né, tô aqui recapitulando que eu não tirei isso do nada, né? Falar sobre funções executivas, os benefícios do que o chair dance traz para nossas funções cognitivas, né, além da melhora física, também mental, eu não tirei do nada. São estudos feitos e eu fiz um estudo com 3 alunas e teve também o grupo controle que não fez a prática, para ver se realmente a dança tinha melhora nas funções executivas. Então, o teste que eu fiz com elas foi o seguinte, vou falar resumido aqui. Eu tinha montado, eram 8 aulas, tá? Eram 8 aulas. Eu tinha montado uma sequência de progressão. Quem faz aula, quem já fez aula, ou curso, alguma coisa comigo, sabe que eu tenho toda uma progressão e cada aula tem um porquê daquela progressão. Né, para o porquê daquele movimento ou o porquê daquele exercício, para ter realmente uma progressão facilitadora para o teu processo de crescimento, dançante, mental, psicológico, tudo tem um porquê, tá? Então eu criei como a gente está trabalhando as funções executivas, é uma coisa cognitiva, elas tinham que pensar. E pensar também em questão de coordenação motora. Também não, era muito mais questão de coordenação motora. Então, eu criei uma sequência que na primeira aula, elas tinham tempo de aquecimento, tudo mais. Então, eu comecei a primeira sequência de uma forma, na primeira aula. E era uma sequência bem pequena, tá? Não dava nem 1 minuto. Na segunda aula, eu aumentei mais um pedacinho da sequência. Só que eu não revisei a sequência que a gente tinha feito na primeira aula. E era uma aula por semana, tá? Então, elas tinham uma semana sem praticar para depois fazer aula de novo. Aí, uma vez por semana, quanto tu acha que tu vai ter de rendimento no teu crescimento? Vai ter? Vai, mas ainda é muito pouco. O ideal seriam mínimo 2 vezes na semana. O bom seriam 3 vezes na semana. O suprassumo seria todos os dias fazer o treinamento. Então, depende do tempo que tu vai ter e vai disponibilizar para te priorizar nesse sentido, tá? Na terceira aula, então, ó, na primeira aula eu dei um pedacinho da sequência, na segunda aula eu dei um pedacinho a mais. Então, eu aumentei a sequência, tá? Então, ela lembrou o que ela fez na primeira e eu acrescentei com a segunda. Então, ela tinha que lembrar. Eu não mostrava, ela tinha que lembrar, ok? Beleza. Na terceira aula, eu não fiz a sequência da primeira e da segunda aula. Eu coloquei uma outra parte que a gente só ia juntar na quarta aula. E assim eu vou criando formas dela pensar e coordenar aquilo. Na quarta aula, eu mudei uma mão. Era a mesma sequência, mas eu tinha mudado uma entrada de mão. Aquilo já fez um nó na cabeça da pessoa. Por quê? Porque eu fiz ela ter o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva de ter aquele movimento
ter que mudar a estratégia e continuar a mesma sequência, que era a memória de trabalho. Entende como isso tudo está ligado? Então, além de benefício físico, a nossa cognição é muito trabalhada dentro da dança. Além de melhorar a autoestima, que foi falado aqui também. E por que melhora a autoestima? Porque a gente se sente mais confiante. Quando tu consegue fazer alguma coisa, nossa, eu queria muito conseguir dançar. Aí eu fiz uma prática que eu dancei, sem saber a coreografia. Eu me soltei, dancei, me senti. Não é gostoso no final? E aí tu não se sente bem contigo mesma? Tu não dá aquela risadinha no final da coreografia, da música, enfim, da aula? Tipo, nossa, eu consegui. Isso não faz a gente se sentir mais segura? Isso necessariamente não coloca mais poder na nossa vida? A gente não tem uma autoestima melhor por causa disso? Então, olha como tudo isso está ligado, como é uma crescente dentro da dança, né? Ó, tem mais uma pergunta. Qual tipo de cadeira que você usa para dançar? Qualquer uma, Lívia. Qualquer uma. O chair dance, pelo menos assim, ó, vou te falar da minha metodologia, tá? Não posso falar das outras professoras que trabalham com chair. Mas eu criei uma forma, uma metodologia, que tu vai entender o chair como uma prática que tu vai poder dançar com qualquer cadeira. Independente se seja cadeira de escritório, de preferência sem rodinha, tá? Que seja cadeira de cozinha, da sala, aquelas com encosto bem alto, que seja a cadeira mesma que vocês veem nos meus vídeos, qualquer uma. Por quê? Porque tu vai entender o tipo de movimentação, tu vai entender a forma como se portar perante as movimentações, tu vai treinar o teu corpo do teu jeito, com a tua cadeira, e assim tu vai conseguir dançar. Não tem uma cadeira específica, tá? Eu, Letícia, me sinto confortável com aquelas que vocês veem nos vídeos. Mas por quê? Porque além da dança, eu faço algumas acrobacias. Então, ela é mais confortável e mais forte para fazer acrobacias. Mas só a dança... eu acabei de postar um vídeo só com banquinho. Não precisa a cadeira em si. Podia ser um puff, podia ser o sofá, podia ser o canto da cama, né? Então, quem entende o jeito que eu trabalho, quem aplica o que eu falo dentro do meu método do chair, vai entender que tanto faz a cadeira. E aí tu tá preparada, se por exemplo, eu cheguei numa noite, fui pro motel com meu marido e resolvi dançar. E aí só tem um divã lá no lugar. O que eu faço? Eu não sei, eu só dancei, só treinei com a minha cadeira, aquela específica de casa. Não tem isso. Pode ser qualquer cadeira, tá? Então, vamos lá que tem mais perguntas. Tô gostando que vocês estão falando aqui comigo. Então, qual cadeira que eu uso? Falei, né? As que vocês veem no vídeo é a que eu mais me sinto confortável. Mas vou dizer outra coisa para vocês. Quando a gente está começando a prática de alguma coisa, a gente não tem que investir no elemento, ok? Então, não pensa em que eu preciso comprar a cadeira igual a dela. Até porque igual a minha, aquela preta, vocês vão pagar R$300, ok? Então, gasta esses R$300 para fazer um curso. Gasta esses R$300 para aprimorar a tua dinâmica de autoconhecimento. Não no elemento cadeira. O elemento cadeira vai vir depois, né? Depois que tu tiver essa consciência do teu corpo. Então, independente do que tu tem em casa, tu vai conseguir praticar, só precisa abrir a mente. Eu tô te direcionando a isso. Inclusive, aproveitando essas perguntas, dentro do workshop Voltando a Dançar, também vai ser falado sobre que pode ser usado qualquer tipo de cadeira. Vocês vão ter dinâmicas práticas entre os dias 10 e 14 de outubro. E é um evento 100% online e 100% gratuito. É só se inscrever, entrar no grupo VIP e aí lá vocês vão receber as minhas informações. A minha equipe vai estar lá mandando todas as informações para vocês. Então não fiquem preocupadas ou daqui a pouco pensando, eu não comecei ainda porque eu não tenho a cadeira igual a dela. Não precisa, tá? Não precisa se gastar com uma cadeira específica. Para quem está começando alguma confortável. É a mesma coisa que eu falei, Sami. O confortável é você treinar com o que você tem em casa. Você tentar fazer,
De repente, a minha cadeira é aquelas de plástico que é dura, não tem acolchoadinho. É mais desconfortável porque ela é durinha, né? Mas tu vai conseguir dançar também, né? Pode dançar com de plástico, faz no sofá, faz na quina da cama. Não precisa pensar nesse tipo de cadeira, não gasta com o elemento em si. Primeiro entende, faz a prática do teu autoconhecimento, de tu entender a dança para depois investir no elemento, né? Tu gostou da cadeira que eu uso? Então, essa que eu falei, essa cadeira, ela, se tu for procurar, né, tem Mercado Livre, é cadeira articulada ou cadeira de bar e tá em torno de R$300. Então, é uma coisa que tu não precisa, tá? Não precisa. Se eu tivesse, por exemplo, vendendo a cadeira, se eu tivesse uma fábrica que tivesse vendendo essas cadeiras, eu igual ia dizer, para começar, tu não precisa se inscrever. Se inscreveu, ó, as gurias estão dizendo que se inscreveram. Muito bom, gostei, gurias, isso aí. Tu não precisa investir na cadeira. Investe primeiro em entender, investe primeiro em aprender a técnica certa, entender a metodologia, entender o teu jeito de se movimentar, o teu jeito de dançar, né? E colocar todos esses benefícios que eu falei no início da live até agora, né, das nossas funções executivas, colocar em prática para depois pensar em adquirir uma cadeira específica. E aí outra coisa que eu digo aí pensando assim, né, como mãe assim de vocês, pensando assim, é que nem, eu gostava muito de fazer, sei lá, tecido aéreo. Aí comprei um tecido para botar na minha casa, mas eu nunca uso. Quem de vocês já não comprou alguma coisa que gostava muito, estava encantada e acabou não usando? Não precisa comprar a cadeira, usa a que tu tem em casa. Cadeira a gente tem em casa. Então, tu usa a que tu tem agora e depois, se tu... eu quero trabalhar com isso, eu quero dançar todo dia, então eu vou adquirir um elemento específico que eu me sinta confortável. Beleza, aí eu apoio, até indico, mando ali para vocês o link no direct, mas sem ser isso, não precisa, não gasta com isso. Não gasta tempo, não gasta energia, não gasta dinheiro com isso. Tá bom? Então, de novo, resumindo o que eu falei sobre os benefícios da prática do chair dance, né? Eu falei sobre benefícios cognitivos, falando nas nossas funções executivas, expliquei o que a dança, o que o chair faz com o nosso cérebro e como a gente consegue trabalhar isso, a gente sim fica mais coordenada, a gente sim se sente mais confiante, porque a gente dançando mais coordenada, eu vou ter mais confiança para dançar, para me soltar, para me libertar, vou ter mais equilíbrio, vou ter mais postura e, consequentemente, vou me sentir uma mulher com uma autoestima melhor, vou me sentir uma mulher mais sensual, vou me sentir uma mulher mais poderosa, né? Então, falando dos benefícios da prática do chair dance. Mais uma vez, última vez, vou fazer a chamada. Quem não se inscreveu ainda no nosso workshop Voltando a Dançar, você mais viva através do chair dance, aproveita e te inscreve, que a gente está com 2 semanas de aquecimento. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de outubro. Então, precisa se inscrever para estar no evento. O link está ali na minha bio, é muito fácil. É online, não precisa sair de casa e é 100% gratuito. Tá? E nessas aulas do dia 10 ao dia 14 vocês vão ter aulas práticas para entender na real o que é dançar com a alma, se sentir mais viva, mais radiante, mais feliz, naquele tempo que a gente dançava sem pensar em nada, sem preconceito, dançava no chuveiro, dançava se arrumando para ir para balada, que a gente era mais confiante lá na adolescente. Por que a gente parou de dançar, né? Então, o Voltando a Dançar é justamente para resgatar essa energia, essa vivacidade e esse amor pela dança, que eu acredito que vocês tenham assim como eu. Sair da mesmice de todo mundo fazer coisa igual, né? Que eu fico bem pé da vida. Tá bom? Amanhã a gente tem outra live que é sobre por que a mulher precisa dançar. Por que a mulher precisa dançar? E para me ajudar a falar sobre isso, eu vou ter uma convidada muito especial, que é do Rio de Janeiro, a Priscila Brum, que ela foi minha aluna online
e eu conheci ela por acaso num evento presencialmente. Então ela vai contar que hoje em dia ela coloca em prática as técnicas que eu ensinei para ela em todos os lugares que ela vai, ela coloca em prática as técnicas e ela vai falar para vocês os feedbacks que ela recebe, como ela tá se sentindo depois de praticar o chair dance. Então espero vocês amanhã na nossa quarta live de aquecimento do workshop Voltando a Dançar. Um beijo, essa live vai ficar gravada, então quem não pôde assistir ou quem quiser rever tudo que eu falei sobre os benefícios de praticar o chair dance, das suas funções executivas, melhorar a nossa coordenação motora, vai estar ali, tá bom? Beijo!